Graça e paz, meus irmãos, amém? Aqui vai uma palavra de Deus para meus irmãos. Vamos aprender um pouco com essa palavra, né? Que essa palavra nos ensina muito. O tema da palavra fica em Lucas capítulo 7, versículo 36 até o 50, que diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, sentou-se à mesa. E eis que era uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava com os cabelos sua cabeça, e beijava os pés e ungia-os com unguento. Quando isto viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos, dizem, pois qual destes amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que aquele que mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer em si: quem é este que até perdoa os pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que lição, né, meus irmãos? Meus irmãos, a Bíblia não diz quem é essa mulher, onde ela mora, né? Não diz, né? Mas a palavra diz que esse fariseu se chama Simão, né? Simão. E que, meus irmãos, muitos dos fariseus, ou totalmente todos os fariseus, são muito preconceituosos, né? Se acham tal, né? Mas muitos não vê, né? Gostam muito de julgar, né? E nos dias de hoje? Vamos colocar para os dias de hoje. Hoje, muitas das vezes, as pessoas julgam as pessoas por vestes, por aparência, né? Ou por ter vários erros, acaba julgando, né? Ou a pessoa está adorando de um jeito, sabe? Fica glorificando a Deus alto, fica adorando o Senhor, acaba julgando o jeito da pessoa adorar, né? E aqui não se faz diferente. O modo que essa pecadora, essa mulher, né? O modo que essa mulher achou, né? O modo que essa mulher achou para adorar o Senhor foi este: de usar seu unguento, usar suas lágrimas, usar para lavar os pés, e ficou beijando os pés de Jesus.
E hoje em dia, meus irmãos, hoje em dia a gente nem mais choramos quando sentimos a presença de Deus. Hoje em dia a gente nem mais fazemos o melhor para Deus, que é adorar o Senhor, né? Adorando o Senhor por excelência. Hoje nem mais damos o nosso melhor para Deus. Talvez, aleluia, o melhor que essa mulher tinha era o seu unguento, né? Não sei o valor daquela época, mas talvez era muito caro e ela deu o seu melhor, né? E colocando para o outro lado, o fariseu, ele nem mesmo lavou os pés de Jesus, que era e é ainda uma doutrina, né? Então, meus irmãos, talvez, aleluia, aleluia, o fariseu queria que Jesus fosse, aleluia, para a casa dele, pensando que agindo como Jesus fosse uma celebridade, para que ele pudesse se exibir. Jesus entrou na minha casa, né? Mas nem mesmo Jesus entrou no coração dele, né? Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, escrevi algumas coisas como de costume, né? Eu gosto de escrever alguns pensamentos, algumas coisas que eu acho em alguns estudos, alguns livros. Aqui, o ósculo santo, meus irmãos, era um costume de boas-vindas. Ele era dado, o ósculo santo, um beijo, né, na bochecha ou na testa. O fariseu recebeu Jesus e não apresentou-se conforme a tradição daquela época. A realização dos atos litúrgicos, ou seja, a realização dos atos que eram costume daquela época, com sinônimo de boa hospitalidade, é lavar os pés, dar o ósculo santo, ungir a cabeça com azeite, simbolizando o respeito. O ato simbólico de colocar o azeite na sua cabeça é um ato de respeito. E nem isso ele fez. Como se dando poucas, assim, achando que Jesus não era merecedor. Simão já apresentava sinais explícitos que não reconhecia a glória e honra de Jesus, por não ter feito essas coisas, né? Por não ter feito esse ato litúrgico, né? Que é lavar os pés, o ósculo santo e ungir a cabeça, né? Então, meus irmãos, muitas das vezes a gente dá fazemos pouco para Jesus. Não adoramos Deus como devemos adorar, né? Nem mesmo choramos mais, aleluia. Nem mesmo mais sentimos a presença de Deus, né? Porque a gente fazemos pouca coisa de Deus, de Jesus, né? A gente não adoramos como devemos adorar. Não sentimos mais a presença do Espírito Santo. Eu tenho um livro que foi emprestado por um amigo meu, que é Deus Esquecido. Quem é esse Deus Esquecido? É o Espírito Santo. Poucas pessoas poucas dão atenção ao Espírito Santo. Hoje nem mais pede para o Espírito Santo, hoje nem mais sintam a presença do Espírito Santo. Pede para que ele se faça presente perto dele, né? E assim. Aqui, eu escrevi algumas coisas. Os fariseus eram falsos, pretendendo ser algo que não eram. Ou seja, eles se achavam tal, mas na verdade não era, né? Eles limpavam minuciosamente o exterior, ou seja, as vestes deles eram limpas, né? Eles limpavam minuciosamente as suas roupas, né? Mas negligenciavam o interior, ou seja, o interior, que é onde Deus habita, eles não limpavam, né? Sujavam. Qual é o modo de sujar? Julgavam muito, né? Então, eles limpavam minuciosamente as suas vestes eram impecáveis, né? Ou seja, essas vestes eram totalmente limpas, era impecável.
né? E no interior, meus irmãos, deixavam a desejar. Não é assim? É desse jeito, meus irmãos. Eles se achavam tal, né? Oravam alto para poder se exibir perante todo mundo. Se achavam tal, né? Mas no interior, né? É igual o sepulcro caiado, né, meus irmãos? É o sepulcro caiado. Quem não já foi assim? Se achava o tal, eu no mundão me achava o tal, mas por dentro só Deus sabia como eu estava. Então, meus irmãos, que a gente não venhamos ser assim, né? Julgar o homem ou a mulher por aparência, né? Por a pessoa adorar a Deus de uma tal forma diferente, gritar, adorar o Senhor, chorar na presença de Deus. E muitas pessoas falam, oh, mas aquela mulher só chora, só vive triste. Mas não é triste não, meus irmãos. Eu choro também, eu choro muito na presença de Deus. Porque eu sinto a presença de Deus, já estou sentindo aqui, meus irmãos. Mas a gente devemos chorar sim. Chore, meus irmãos. Chore na presença de Deus. Sinta aquele poder de Deus e a gente chora mesmo, é normal. Mas não é choro de tristeza, é choro da presença de Deus, meus irmãos. Aleluia. Mas a mulher, meus irmãos, quebrou vários paradigmas, né? E se encorajou e quebrou tradições. Ela se encorajou e quebrou tradições, conceitos e preconceitos para fazer aquele negócio, para fazer aquela adoração a Deus. Mas muitos não fazem, atrapalham as pessoas que fazem. Muitos ficam falando, não é desse jeito que adora o Senhor. Eu adoro do meu jeito, meus irmãos. E Deus acolhe a minha adoração e a sua adoração. Não devemos olhar para o próximo com os olhares, né? Se achando tal. Mas hoje tem, meus irmãos, tem muita gente desse jeito. Se achando tal. E quer achar errado o jeito da pessoa adorar, né? E ela quebrou preconceitos. Quebrou paradigmas, né? Então, meus irmãos, assim como os fariseus existem pessoas que julgam e olham para os outros do que para si mesmo. E hoje em dia, meus irmãos, naquele tempo, eu ainda acho que existe alguns assim, naquele tempo era assim, meus irmãos, né? Não olhavam para si próprios, mas olhavam para os próximos que estavam lá, né? Com preconceito, julgando, né? Mas não olham para si mesmo, mas olham para os outros. Então, meus irmãos, que nós não venhamos fazer isso aí, porque do modo que a gente julgamos, nós vamos ser julgados também. Do modo que a gente medimos, também seremos medidos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, não vou deixar esse vídeo comprido, mas que Jesus é maravilhoso. Ele ensina as pessoas com parábolas. Ele ensinou, aleluia, Simão aqui, ó. Ele ensinou Simão com parábolas. Se o credor perdoou os devedores, por que nós não vamos perdoar, né? Porque todos nós, aqueles que no profundo mesmo, se arrepende, todos nós somos merecedores de arrependimento. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Então, essa lição para meus irmãos. Deixe de olhar o cisco do olho do seu irmão e olhe a sua trave no seu olho. Então, nós não vamos olhar o cisco do irmão, não vamos olhar para o nosso irmão com olhar de julgamento, mas vamos amá-los, né? Louvado seja Deus. Irmãos, aqui para entender aqui, no texto bíblico, entendemos que existem dois tipos de pecadores aqui, nesse texto. Dois tipos de pecadores. Vejamos. Simão peca dentro da lei. Simão, dentro da lei, ele pecava. Mesmo sabendo da lei, mesmo assim ele pecava. E a mulher pecava fora da lei.
Então, meus irmãos, uma lição: não vamos olhar para o próximo com olhar de julgamento. Isso ainda existe. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita que aquela igreja é perfeita, não. Não existe. Mas que a gente possamos olhar para o nosso com um olhar de carinho, de amor e não de preconceito. Aqui, meus irmãos, Simão, ele foi prepotente porque se julgou melhor que a mulher, mais puro, mais santo e mais digno. Não tem gente que é assim? Se acha puro, se acha mais santo e mais digno, né, do que os outros? Tem gente que é assim, meus irmãos. Que nós possamos ser humildes de coração. Amém? E que essa palavra fique para meus irmãos, que nós possamos meditar. Com a mesma medida que a gente medimos, seremos medidos. Do mesmo modo que a gente julgamos, seremos julgados. Meus irmãos, eu tenho essa frase que é da Bíblia, que todos os joelhos vão se dobrar perante Deus, meu irmão, e todos vão prestar conta dos seus atos, ações e pensamentos. Todos nós vamos prestar conta. Então, ainda é tempo de melhorar. Ainda é tempo de mudar o seu jeito, suas ações, seus atos. Amém? Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos poderosamente e ricamente. E que nós possamos mudar os nossos atos, as nossas ações, as nossas atitudes. Porque Deus contempla. Você pode estar até pensando, julgando aqui, ó, mas Deus pesa o espírito. Ele conhece o teu pensar. Ele conhece o teu pensamento. Amém? Então, que nós possamos mudar mais o nosso interior. Limpar mais aqui, ó. Limpar. Porque que a gente tem uma vestes limpinhas exteriormente e nossas vestes espirituais estão sujas, só picadas de sangue. Só picadas de pecado. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Que nós possamos mudar de dentro para fora. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar meus irmãos em nome de Jesus. Graça e paz.